Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao quadro Raio X Militar. Hoje a gente vai analisar a prova da ESA na parte de português. A gente vai analisar aí a prova, entender como é cobrado, o que é cobrado, para ajudar vocês na preparação para o concurso. A única coisa que eu peço em troca, pessoal, é o like aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal por gentileza. E vamos lá sem perda de tempo, tá? Então eu tô com a prova aberta aqui. Eu peguei a prova, as provas dos anos anteriores, tá? Dos 2 anos anteriores, e a gente vai analisar elas aqui com calma. Deixa eu só pegar a prova de português, né, aqui da prova de inglês. Inclusive já tem aqui no canal o vídeo. A gente vai montar uma playlist com toda a questão da prova, né? Cada sessão ali, português, inglês, matemática, a gente vai botar ali para vocês para ajudar na preparação. Bom, vamos analisar essa prova aqui. A gente tem 14 questões e basicamente a gente vai analisar como é cobrado. Qual a ideia aqui? A ideia não é resolver a prova. Se vocês quiserem que eu resolva a prova, a gente resolve, não tem problema nenhum. Porém, coloquem aí nos comentários para eu saber que vocês querem que eu resolva a prova. Que aí, se tiver muito comentário, eu faço uma live aqui resolvendo ela com vocês. Mas assim, vocês já podem achar isso na internet, tá? Se você botar aí no YouTube, prova ESA no passado, você já consegue achar mais de um canal resolvendo ela. Não que eu não queira fazer, né? Mas preciso que vocês falem para mim, tá bom? Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é a gente analisar, não resolver a prova, mas analisar como o conteúdo ele vem sendo cobrado, né? O que tem ali de interpretação de texto, de gramática, de literatura que cai na ESA. É bom a gente ver como é cobrado, como as coisas estão equilibradas, né? O que cai mais, o que cai menos, o que é mais importante, o que é menos importante. É claro que com 2 provas não é tão assim suficiente para a gente conseguir fazer uma análise mais detalhada. O ideal é que a gente fizesse realmente uma análise aí maior, pegando aí uns 5, 6 anos anteriores, e a gente consegue ter um conjunto de dados bem melhor para a gente entender realmente como é que é esse modelo de prova, tá? Mas aqui com duas eu vou tentar traçar para vocês uma ideia, e se você quiser algo mais aprofundado, não deixa de consultar a nossa consultoria voltada para concursos militares. Se você tem interesse, procura a gente lá no Instagram, o link para o Instagram vai estar aqui no comentário fixado, fala com a gente lá que a gente vai poder te ajudar, tá bom? Bom, a gente tem aqui o texto 1 que fala sobre futebol. Então, a gente já consegue observar que o primeiro texto fala realmente sobre interpretação de texto. A primeira pergunta fala sobre interpretação de texto. A gente já vê aqui a fonte de onde ele tirou o texto. É importante ver a fonte por quê? Porque a gente vai começar a observar de onde eles estão tirando as questões, né? De onde eles estão tirando os textos, para a gente conseguir entender qual é o modelo de texto que cai nessa prova. Por exemplo, quando a gente foi para a prova de inglês e analisou no raio-x militar, a gente viu que tirinhas é uma tendência nessas provas. Então, qual seria a tendência aqui? São notícias de jornal? Né, são textos que falam de canções militares, é bom a gente observar. Tá? Isso não significa que vai cair só isso, mas identificar tendências é importante para que dentro do meu planejamento de estudos eu consiga focar realmente naquilo que é mais importante. Né? Claro que eu vou estudar outras coisas além disso, né, mas o foco vai estar nas coisas que costumam cair com mais frequência. Então a primeira questão, obviamente, interpretação de texto. Quando a gente vai para a segunda questão, a gente tem uma questão aqui de gramática. Fica bem claro que você sabendo aqui classes gramaticais, você consegue responder essa questão. A gente tem a terceira questão aqui, que fala sobre norma padrão. Tá? Identifique quais entre as expressões abaixo, que foram destacadas no parágrafo acima, que não está de acordo com a norma padrão. Então, eu basicamente entendo aqui que é uma questão de gramática também. Tá? Fala ali sobre algo que está incoerente com a norma padrão e uma questão aqui no final que fala sobre concordância. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 questões nesse primeiro momento, e delas a maior parte das questões aqui foram de gramática até o momento aqui, gramática e não interpretação de texto. Vamos ver se esse padrão se mantém ao longo dessa prova. A gente tem o texto 2, ele tira aqui agora da Clarice Lispector, então é um pouco diferente do outro texto ali, que é mais um texto de uma, se não me engano, de uma revista, né? Da Abril, né? E aqui a gente tem... O ideal seria a gente clicar no site, deixa eu ver se a gente consegue abrir. Super interessante. A gente tem aqui o texto. Então, voltando para a prova. E agora eu vou ter que achar ali a prova de português novamente. É bom entender de onde eles estão tirando. E você procura mais alguns textos ali para treinar também, né? Isso é bem interessante. Voltando para cá, a gente tem agora mais um texto aqui, né? Agora mais voltado para a parte de literatura. E aqui no 19, a gente tem uma questão que fala sobre interpretação de texto. A gente tem aqui sobre significados,
Então, eu vou tratar isso aqui como gramática também, né? Porque a gente acaba estudando um pouco sobre essa questão de significados. Você pode tratar como interpretação de texto, né? Mas eu vou tratar como gramática. E aqui, como fala sobre a questão de completar com uma expressão, né? Obviamente que está falando de gramática. Você tem que saber um pouco sobre regência, né? Para ver quem vai prender essa preposição, né? Então, é uma questão que fala sobre gramática, mais gramática também. E concordância verbal nominal. Qual é a conclusão? A gente tem basicamente aqui, mais uma vez, as questões que vêm depois do texto, boa parte delas são de gramática e não de interpretação. Então é bom a gente observar isso daí. Mais uma questão aqui que vem agora do site do Exército mesmo, né? Possivelmente aqui uma questão mais de notícia e tudo mais. E aí, figura de linguagem. Figura de linguagem, mais uma vez a ideia de gramática. Bom, texto 4, hino à bandeira. Ó, eles estão botando hinos militares, né? Será que é uma coisa que se mantém nessas provas? É interessante a gente pensar nisso. E quando cai essas coisas de hinos, gente, é complicado, tá? Porque esses hinos têm um vocabulário mais técnico, né? Então, se isso for um padrão, assim, que a gente observa nas provas, é legal que você, na sua preparação, sente com calma, pegue os hinos e estude os hinos. Leia o hino ali, leia ali tudo que ele está falando ali para você e observa realmente cada palavrinha. Tenta pegar o significado. Tem umas palavras dessas músicas que são muito complicadas, que a gente não usa e às vezes a prova pede. Então tenha esse cuidado. Aqui a gente tem uma características principais com a escola literária, então ele está falando aqui agora de literatura. Então a gente tem a primeira questão de literatura da prova. E aqui a gente fala sobre a ideia de interpretação de texto mais uma vez, tá? Seguindo aqui uma questão que fala sobre gramática, a gente consegue observar claramente. E aqui a gente tem, olha lá o que eu falei, ó, olha lá o que eu falei. O significado correto das palavras do hino, né? Então a gente tem aqui o que eu falei para vocês sobre a ideia desses hinos usarem expressões que a gente não está acostumado. Então, se isso aqui é um padrão que está se repetindo nessas provas da ESA, é legal você sentar uma hora aí e analisar esses hinos. Isso tu não vai ter na tua gramática. Por isso que eu falo para vocês, só tu sentar ali, pegar uma gramática qualquer e sair estudando pelo edital, não é a melhor maneira de se preparar para uma prova de concurso. Tenha sempre isso em mente, tá? Aqui a gente tem, falando agora sobre uma tirinha, e aqui na sequência questão de interpretação de texto. E aí acabou. O que a gente consegue observar de forma geral? A parte de literatura foi muito pouco, né? Basicamente uma questão de literatura. Então o cara que não estudou nada de literatura, nessa prova aqui ele estava mais tranquilo, digamos assim, porque ele só perderia uma questão. Ou se ele chutasse, ele acertaria, né? Mas vamos contar aí com as condições normais, né? Que ele não acertaria num chute. E a gente tem muita questão de gramática e pouca questão de interpretação. Então no balanço, assim, tá pesando mais para gramática, depois interpretação e por fim literatura. Será que esse padrão se mantém na outra prova? Vamos observar. Então a gente tem aqui um texto e basicamente aqui ele vai perguntar algumas coisas sobre esse texto, né? Eu considero, embora tenha um aspecto envolvendo a questão da conjunção aqui, eu considero que seja de interpretação, porque vai ter que ver o que o texto está falando sobre isso, né? Então, interpretação de texto. Próxima questão, texto longo também. É sempre bom tu ver, quando tu vê um texto muito longo, e se a prova tiver muito texto, vai direto para ver o que ele quer, né? E depois tu volta pro texto, porque aí tu ganha tempo com isso, já vai ler o texto sabendo o que você tem que prestar atenção. Às vezes o camarada sai lendo tudo, depois vai ler as perguntas e não é o mais interessante, né? O objetivo aqui é a gente ser rápido, porque não é só português, né? Tem outras matérias nessa prova. E aqui, obviamente, também interpretação de texto, tá bom? Seguindo aqui, mais uma tirinha. Então a gente consegue observar que tirinhas são coisas que costumam cair, tá? Então a gente tem na prova anterior, nessa prova também, na prova de inglês, como eu falei, costuma cair. Então é legal tu dar uma olhada em tirinhas. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei no vídeo sobre inglês. Se vocês querem ajudas para interpretar tirinhas, coloca nos comentários que eu faço um vídeo só voltado para isso. Por quê? Eu tenho uma especialização em história em quadrinhos, então eu estudei bastante essa parte de como o quadrinho ele tem uma linguagem própria e não é uma linguagem que a gente está acostumado. O quadrinho ele tem uma forma diferente de falar, de passar uma informação. Então a gente tem que entender essa linguagem para entender como interpretar ele. O quadrinho, como diz o grande teórico Scott McCloud, ele tem uma gramática própria e a gente tem que entender ela para conseguir interpretar de maneira adequada. Se vocês quiserem me ajuda, não deixe de colocar aí nos comentários. E aqui ele vai falar sobre interpretação de texto mais uma vez. Está ficando bem diferente comparado com a prova anterior. A gente consegue observar que a prova anterior foi mais gramática e essa prova aqui está voltada mais para a interpretação de texto. Sobre as questões da linguagem, assinar a alternativa correta. Então ele está falando sobre norma padrão, linguagem formal. Vou trabalhar entender como uma questão de gramática, tá?
Composição, processo de formação de palavras. Inclusive lá na nossa página tem mapas mentais voltados para a parte de português. Se você tem interesse para aprender isso aqui, tem os mapas que a gente vende, o link vai estar aqui no comentário, mas tem mapa gratuito na página, tá? Se você quiser mapa gratuito, vai para lá, que tem vários mapas no Instagram. Se você quiser dar um passo a mais e ter um conjunto organizado de mapas, vai ter um link aqui também. E futuramente eu vou fazer um mapa voltado para provas específicas, tá? Vai ter mapa mental voltado para a SpaceX, vai ter mapa mental voltado para a ESA, mapa mental voltado para a AI e por aí vai. É um projeto que eu ainda estou trabalhando, né, mas vai ter no momento certo, né? Quando esse vídeo aqui, não sei, quando você vai estar assistindo ele, né? Talvez você estiver assistindo ele 6 meses depois, né? 1 ano depois, aí você vai ter o link aí desses mapas para essa aqui embaixo, tá bom? Então se tiver, né, significa que eles já estão disponíveis. Figura de linguagem, conteúdo de gramática. Aqui gramática também, né? E aqui também gramática. Então gramática mais uma vez tomando aí bastante peso. Figura de linguagem, gramática mais uma vez. E aqui gramática de novo. E no nacional, meu Deus do céu, olha o que eu falei anteriormente, né? Falei, tá sendo uma tendência, na outra foi na bandeira, agora no nacional. Gramática, mas é interessante você ter estudado o nacional antes, porque ele tem uma linguagem um pouco complicada. Literatura, literatura mais uma vez, 2 questões de literatura, e aqui a canção da ESA. Olha, gente, 2 provas que a gente está analisando e a gente viu que costuma cair essas questões militares. Então, insere aí no teu estudo análise de canções militares, né? Análise de canções como hino nacional, e por aí vai, é importante. E essas palavrinhas aqui são sempre... A gente não fala essas coisas, né? Então, no dia a dia, então realmente a gente precisa ler para entender, estudar para entender. Tá bom, pessoal, acho que acabou a prova aqui, acabou. Então, a gente consegue observar ainda que tem um peso maior para a parte de gramática, mais uma vez. Mas a interpretação aqui foi cobrada também, né? Foi cobrada até um pouquinho... A gente tem um pouco mais de interpretação aqui. E a gente consegue observar também que a literatura teve um pouco mais de questões aqui nessa prova, né? Mas, mesmo assim, são poucas questões. Então, a literatura, ela... Na análise dessas 2 provas, seria interessante ver mais, né, provas, mas nessa análise inicial a gente vê que a literatura não foi tão cobrada comparado com as outras partes. Então você tem que estudar literatura sim, mas coloca aí numa parte mais... foca mais em gramática e interpretação, né? Se fosse uma ordem para você estudar isso aqui, eu falaria gramática, né, cai mais na interpretação de texto e por fim literatura. É claro que tudo é importante, né, mas se uma coisa é mais cobrada, é óbvio que a gente tem que focar mais nela, tá bom? Espero que esse estudo aqui tenha te ajudado. Inclusive vai ter mapas mentais de literatura e eu acho que eles vão te ajudar bastante também no futuro, tá? Mas deixe esses projetos futuros para outro momento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui, se inscreve no nosso canal, acompanha a gente no Instagram também, que a gente está postando um conteúdo que vai ajudar na sua preparação para provas militares. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.